A ova de Oreo-Asuka Nano saiu e, bom, já vou deixando logo claro que esse vídeo ele vai conter spoilers, até porque se eu vou comentar sobre a ova, é óbvio que vai ter spoiler, por isso eu já tô avisando, então assista por sua conta e risco. Antes eu vou pedir que o seu like é muito importante, vai me ajudar pra caramba. Pra você que é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí, tem muito conteúdo legal aqui de animes, mangás, você não vai se arrepender. Se você puder, ajude o canal, vira um membro, tem muito conteúdo legal que eu tenho postado toda semana pros membros, então tem um link aqui na descrição ou o botão do Seja Membro. Bom, nesse episódio, ou melhor dizendo, nessa ova, foi basicamente a disputa. Essa ova, claro, evidentemente, já foi dito aqui em outros vídeos do canal, ela é uma ova final, ou seja, para dar um final à obra. Mas vai lembrar que a obra em si, ela não finalizou ainda, então esse foi um final, digamos que original. Então não dá para realmente ter uma total certeza, porque realmente a gente acaba esse episódio... Enfim, eu vou explicando isso ao decorrer do vídeo. Bom, aconteceu que a gente acaba começando essa ova, relembrando algumas coisas que aconteceram no último episódio da temporada, da primeira temporada, e aí acabou que eles entraram numa disputa onde todo mundo estava envolvido. Então foram extrapolados, no caso, colocado regras para que não acabasse indo, sabe, quebrando regras, até porque o Joro com certeza ia fazer isso. Só que isso acabou indo pro outro cara, que se diz o protagonista da história. Foi um ponto positivo para ele. Então assim, começa essa disputa, onde o Rose já tá com 3 presilhas. Ele realmente já tá com 13 presilhas, então ele tá ganhando. Então o Joro começa fugindo de todo mundo para que ele conseguisse essas presilhas. E de fato, ele tem um plano ali que de início a gente não consegue pensar que ele estava com esse plano, até porque nunca foi apresentado pra gente. Ele só queria fugir. Até então dava a entender que ele estava indo atrás da Pange para conseguir a presilha dela. Só que em todo o episódio ele foi interrompido, então realmente eu fiquei nessa dúvida. O que ele estava fazendo? O que ele iria fazer? Até porque se você fosse parar para pensar, estava muito na cara que o Joro iria perder. Então aí acontece que ele acaba sempre sendo interrompido por algumas crianças, algumas garotas, e isso acaba sendo um lado que ele diria, né, que no caso a gente estava assistindo, diria ser negativo. Então, enquanto ele está acontecendo esses eventos, ele acaba sempre sendo interrompido, e quando ele está sendo interrompido, ele está ajudando as pessoas, ele nunca nega essa ajuda. Então isso é um ponto que eu acho muito legal nesse protagonista, apesar de ele ter 2 faces, ou seja, ele é de um jeito para as pessoas, e só que na verdade ele é de outro jeito, ou seja, dupla personalidade, digamos assim. Então ele acaba indo até o lugar da Pange lá para ver se pedir a ela não dá. Ela até diria que daria pra ele, dá pra dizer assim, né, que se ele dissesse pra ela que gosta dela. E ele acaba dizendo que não pode responder isso a ela. Só que é óbvio, tá? Isso é óbvio, galera. Ele gosta dela, até porque se a gente for parar pra pensar, quando ele conheceu a Pange lá, ele foi o primeiro cara a conhecer ela. Então, quando ele conheceu ela, ele já tinha se apaixonado a partir dali. Então, quando ele lembrou dela lá na primeira temporada, isso ficou bem óbvio. Só que ele não gostava desse lado dela, como ela não gostava desse lado que ele passa pra todo mundo, que todo mundo conhece, o Joro bonzinho. Ela sabe que não é esse lado dele verdadeiro. Então, ambos se parecem bastante. Na verdade, ambos são idênticos. E também contou um pouquinho da história do amigo dele, do Oga, que... cara, ele realmente aparentava ser como o Joro. Pelo menos era o que ele mesmo dizia. Só que a gente sabe muito bem que não tem nada a ver. Ele apenas estava com inveja do Joro, porque o Joro conseguia tudo. Só que na verdade não era bem isso, já que as garotas mesmo gostavam do Oga do que do Joro. Então, realmente, cara, isso não tinha nada a ver. Esse desenvolvimento eu achei bem legal, por se dizer, até porque a gente entende um pouquinho a história dele, do Oga, que não tinha nada, mas na verdade tem tudo. Todo mundo gosta dele, ele é o cara popular, e o cara lá até tinha inveja dele também, que tanto que no final dessa ova ele acaba pedindo desculpa, dizendo isso tudo pra ele, que ele tinha inveja. E o Oga se viu ali nele, então teve aquela desculpa e eu achei isso muito legal. Só que aí, enquanto isso, o Joro estava passando por maus bocados. Só que em todo o momento do episódio a gente vê que ele tá correndo atrás, tentando ver o que consegue, quais são, sabe, o jeito do Joro. Realmente é aquele cara que não é um protagonista previsível. Então, enquanto ele corria atrás, as garotas estavam atrás dele, e em todo momento a gente tava vendo uma suposta garota, olha só, uma suposta garota que sempre tinha um rosto apagado. Até então, tem muita gente dizendo que, no caso, seria a Pange, só que eu acho difícil, até porque o próprio Oga, quando viu ela lá, ele se apaixonou também, então
não faria muito sentido. Até então parece que aquela garota foi colocada assim só pra, sabe, só pra fazer alguma diferença. Então a gente vê aí que chega o momento final, onde o Joru encontra com esse garoto, e eles acabam ali, o russo, né, no caso, acabam botando mais regras que eles não poderiam se aproximar nem dos amigos da Pange. Aí o Joru acaba conhecendo o real verdadeiro dele, então o Joru acaba conseguindo mais presilhas, só que não pensava, né, ele não pensava que o Rose também estava por trás do plano dele, então trouxe mais garotas, ele conseguiu, no caso, 98 presilhas, o Joru que ia perder, só que não perdeu porque a Pange não deu a presilha dela ainda, o jogo só terminava quando a Pange desse a presilha dela, então chega o pessoal lá, graças ao Uga, e aí acaba recebendo as 98 presilhas, ou seja, ficou empatado. O cara tava ganhando, mas ficou empatado. Dessa maneira, chegou o pessoal, entregou e ele ficou empatado com o Joru, que no caso entregou pro Joru. E aí acaba com o grande finale, que eu diria, a Pange solta os cabelos, todo mundo percebe que era a garota das flores, das danças das flores, e eu fiquei assim, mano, como assim dança das flores? Ou a legenda tava errada, mas enfim, aí acaba acontecendo que ela entrega pra ele e diz que gosta dele. Aí o Russell ficou realmente, sabe, ele caiu, o chão dele ali caiu, na verdade. Então todo mundo viu o real, o verdadeiro do Rose. Então ele foi embora carregado pelas garotas. E o que me chama a atenção é que quando chega o momento final dele dizer ali que gosta de alguém, ele diz que gosta de todas, que queria que todas fossem namorada dele. E aí que cria a confusão pra todo mundo. Vamos lá. O Joru, ele tava realmente querendo que a Pange tivesse amigos, até porque ela já explicou pra ele lá na primeira temporada que ela não tinha amigos. Então, ele se sacrificou. O que seria isso? Ele disse que gostava de todas elas por esse motivo. Então, tá todo mundo dizendo que ele não escolheu ninguém. Na verdade, ele escolheu sim. E aí que a gente vê no final, quando depois que esse momento passa aí, ele acaba encontrando com o Uga, comendo com ele, todo mundo lá tá olhando pra eles, então se divertindo. Acontece o final, onde aparece a Pange lá dizendo pra ele que depois de tudo aquele negócio ali, ela ainda chega a dizer pra ele que gosta dele, que ama ele muito. E ele até dá aquela desculpinha, eu também vou até lá pra te acompanhar. E ela diz aquilo ali, né, que ama ele tudo muito. Então estão ali de braços dados, enfim, já tá bem óbvio. Ou eu ainda preciso dizer, é claro que a escolhida foi a Pange, porque a gente já sabia muito bem disso. E quem reforça isso é basicamente a Yuki, aquela garota que trabalha lá na barraca. Ela falou exatamente assim, você deixou de dizer que deixou de ficar com a Pange pra ela não perder as amizades dela, tá ligado? Então isso acabou se explicando tudo. E no final a gente sabe que a escolhida é a Pange. Cara, eu tô muito feliz, era a garota que eu torcia, até porque, mano, a obra é uma das melhores obras do gênero que eu conheço, que eu comecei a ler primeiro pelo original. Cara, realmente eu tô muito feliz com essa obra, gostei pra caramba. Mas e vocês? Comenta aí as suas impressões desse episódio, deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreve no canal para ver mais vídeos aqui de animes, mangás, muito mais. Muito obrigado por você estar aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.